Oi, gente, boa noite. Dando início a mais uma live, na verdade retornando, né? Porque eu dei uma paradinha em maio aí para resolver alguns problemas de saúde. Hoje vamos bater um papo com o cantor, compositor e apresentador Gil Monteiro. Atrasamos um pouquinho aí essa entrada porque simplesmente meu notebook não está abrindo aqui para que eu veja a pauta, né? Eu preparei uma pauta bem interessante, fiz uma pesquisa e o notebook não está abrindo. Eu tenho uma amiga de Aracaju chamada Cíntia, que ela me diz o seguinte, nunca confie no computador, tenha sempre sua pauta escrita, mas aí eu não sigo esse conselho e deu no que deu. Então, enquanto ele está ligando, eu vou ver se Gil já entrou aqui, porque a gente vai conversando aí sobre o que eu lembro, o que não lembro, tá certo? Ô Gil, você já entrou? Deixa eu ver aqui. Olha aí, já temos uma quantidade boa, 117 pessoas aqui assistindo. Deixa eu ver se eu encontro o Gil aqui. Gil, não estou te localizando, que tem muita gente. Peça para participar, por favor. Tá dando para ouvir bem aí quem está assistindo? Oi, Gil, cadê você? Deixa eu mandar um direct aqui para ele. Gil já entrou. Pronto. Gil, convidar. Gil, eu tô com alguma dificuldade aqui. Você pode. Tá, ok. Já vi aqui. Oi, Oi, Gil. Oi, Carlos, boa noite. Rapaz, eu não sei o que aconteceu. Eu trabalhei com esse notebook o dia inteiro. Então Sim, agora, preparei a pauta, dei uma revisada, fiz outras coisas. Agora, antes de começar, eu fui abrir o YouTube, que eu queria começar tocando sua música. Quando eu fui uhum. abrir o YouTube, ele travou. E aí eu estou aqui reiniciando e ele naquele processo ainda e tal. Eu disse, não dá para esperar a noite inteira ele reiniciar. Então a Ele gente se vai compreender. É, ele se compreender. Acho que ele está contra a gente, mas deixa ele. Daqui a pouquinho ele funciona e eu pego a pauta. Bom, tranquilo. primeiro quero te agradecer, né? Primeiro, nós marcamos, acho que já é a terceira data que a gente marca, né? Marcamos a primeira, aí não deu. Foi. Aí teve uma. Estamos aqui para esse bate-papo, é um pouco gripado, mas espero que isso não prejudique o nosso bate-papo. Então, eu vou lembrar um pouco do que tinha na minha pauta, que era muita coisa. Hoje eu acabei cortando algumas coisas. E eu queria contar um pouquinho da sua história até chegar na Cor do Amor, né? Você até Sim. comentou, eu mandei uma foto para você, estou pronto, estou assim, em homenagem à sua música. Tô vendo, achei linda essa camisa. Fiquei com inveja Ela aí. é, ela é linda, só usa em ocasiões especiais. Ah, que bacana. Hoje, eu queria saber um pouquinho sobre o início da sua carreira, né? Você começou ainda criança, né? Queria que você falasse um pouquinho aí desse começo, como é que foi. Se você é de uma cidade pequena, desculpa, eu tinha na pauta, não lembro o nome, mas é mais ou menos uma cidade equivalente à minha, Paripiranga, que é mais ou menos 34 mil habitantes e tal, é por Isso aí. mesmo. Então, né? Aí você já tinha artistas na família? Como foi esse seu interesse pela música? Conte aí pra gente um pouco. Ô, Carlos, primeiro quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Depois que a gente teve esse primeiro contato, assim, para agendar a live, eu vi o trabalho maravilhoso que você faz, eu fiquei muito honrado, assim, pelo convite, e obrigado pela paciência, porque da primeira vez que a gente agendou, eu tinha acabado de fazer meus implantes aqui, que eu tô tentando deixar de ser careca, né? Ficou ótimo, E ficou aí, ótimo. eu tava com uma Mas você, faixinha você, aqui, você disfarçava bem a carequice, né, Gil? Você jogava o disfarçava, cabelo para frente, é mais ou jogava. menos o que eu faço, assim, né?
A gente não tem muita opção. Chega lá no barbeiro e ele fala, e aí, qual que vai ser hoje, meu filho? Ah, o de sempre, né? O piscina rasa, né? Que a gente esconde, mas porque a pessoa consegue ver. E aí eu fiquei com a cabeça inchadona, assim. Eu lembro que eu tava com a cabeça bem inchada, igual o Megamente, assim. Falei, meu Deus do céu, se eu fizer essa live com o Carlos desse jeito, o povo vai achar que o Carlos, meu Deus do céu, que tá trazendo um doido aí, né? Obrigado pela Não, que nada. flexibilidade. Obrigado mesmo. Oxe, que é isso. Mas agora respondendo a tua Já, pergunta, já, já joguei o baianês. Oxe, que é isso. olha, a música na minha vida foi muito mais aquele lugar comum de todo bom brasileiro que ouve rádio, que eu vou entregar a minha idade, que eu tenho 38 anos, que eu ia com meu pai para comprar LP, em que eu ficava sentado na área externa de casa ouvindo cassete com a minha mãe, música sertaneja. Música teve esse lugar. Como eu sou de cidade pequena, então meu Me pai tinha perdoe, qual é o nome da sua cidade mesmo, Gil? Rio Branco do Sul. É Rio pertinho de Branco do Curitiba. Sul. Rio Eu Branco do sabia que Sul. parecia, eu sabia que tinha algo parecido com o Rio Grande do Sul. Aí o povo pergunta por que esse Rio Branco. Não é Rio Branco do Acre, não, é Rio Branco do Sul. Ela é pertinho de Curitiba. E aí lá em Rio Branco, cidade pequena, você não tem muita. Não tem muito. Ou você vai na igreja ou você vai na sorveteria, né? E aí na igreja que é o lugar onde a gente desenvolve os relacionamentos de amizade, o entretenimento da cidade. Então, eu participei, eu fui coroinha, fui tudo que podia ser na igreja e também eu acabei me interessando por música. E foi aí que a música entrou na minha vida não só para ficar ouvindo em casa e cantando, mas tocar e cantar na igreja. Eu aprendi e fui tocar na igreja, porque eu estava de repente lá e aí perguntou, meu Deus, tá faltando música aqui. Tem alguém aqui na assembleia que sabe tocar violão? Peguei minha mão lá. Aí comecei a tocar Você era violão, da não Assembleia, você cantava. era da Assembleia de, você era da Assembleia de Deus? Não, 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 não. Não. Eu digo assim do Assembleia. povo, né? Ah, tá, tá, Eles tá. Desculpa. perguntaram pro Ah, povo lá, tá, para tá. a assembleia reunida, né? Pro povo Tá. que estava Ok, lá. entendi, entendi. Tem alguém que toca? Aí eu falei, eu toco. Aí eu comecei a tocar e aí de repente faltou gente para cantar. E aí eu comecei a cantar. Então é algo que marca muito a minha vida. Eu fazer a música é sempre um espaço que eu estou fazendo algo que não tenha alguém que faça. É interessante eu olhar para a história da minha vida musicalmente. Eu sempre estou tocando e cantando em lugares onde não tem quem faça o que para cantar, para tocar. E, enfim, toda a minha carreira, especialmente esse momento que eu estou vivendo agora, reflete muito isso também. Isso aí você tinha quantos anos, Gil? Que eu comecei, olha, uns 15, 16 anos de idade. Tá. Jovenzinho. Mas aí, assim, você lembra qual foi a primeira vez que você se apresentou em público mesmo? Foi nessa época? É que é muito interessante, assim, Carlos, porque a gente que canta na igreja, você não leva aquilo como apresentação em público, né? Se for pensar, Tá. se for pensar se a primeira vez que eu toquei na igreja, eu acho que foi num grupo de oração da Renovação Carismática, foi aquele lugar que não tinha gente para tocar. E quem toca violão, se tiver algum músico aqui, sabe que tem 4 acordes que se você souber fazer, você mata a maioria das músicas do cancioneiro brasileiro, assim. Sol, Mi menor, Dó maior e Ré maior. Eu sabia fazer isso bem, relativamente bem. Então dava para eu tocar uma porrada de música. E o povo da igreja pirou. Pô, ele sabe tocar bem pra caramba. Não, eu sabia enganar, né? E sei enganar até hoje, assim, que eu não sou expert no violão, não. Olha, olha E, que não é bem assim. e Eu aí, e andei aí, ouvindo aí suas músicas. e aí essa foi a lembrança assim, que eu tenho de nessa condição da vergonha, de estar atrás ali tocando. A igreja, ela não é um lugar que a gente tem assim, quando você vai tocar, como se fosse uma apresentação, né? Como se fosse um show, algo assim. Você está ali meio aquele senso de servir, de ajudar, de o povo é que tem que cantar, então eu vou tocar para esse povo cantar. Tá. Mas aí você viveu em Rio Branco do Sul até os 19 anos. Aos É 19. isso? Daí você vai embora para São Paulo, para uma cidade do interior de São Paulo, não é isso? Isso mesmo, para São José dos Campos. São José dos Campos. Essa sua ida teve a ver
com a sua, com a sua vocação artística, ou não? Como é que Sim. foi assim? Por que você foi para São José dos Campos? Totalmente, assim, lá morando em Rio Branco do Sul, eu conheci e pude acompanhar uma banda que eu era fã, assim, de um cantor que eu era fã, que é o Valmir Alencar, e é um dos grandes compositores de música católica, assim, e aí eu era fã dele, e ele foi tocar lá na cidade, e aí eu fiquei amigo dele, da banda dele, e o tempo passou, e ele me convidou, Gil, a gente está precisando de alguém para fazer duas coisas aqui com a banda. A gente precisa de alguém para cantar, para fazer backing vocal, e a gente precisa de alguém para trabalhar na produção. Foi aí que eu me mudei para São José dos Campos em 2003, eu tinha 19 anos. Fui para trabalhar essas duas coisas, né? Aí sim a música, Carlos, passou a ter um papel mais profissionalizado na minha vida. Porque até então eu estava na igreja, mas eu nunca havia estudado música efetivamente. Eu nunca, por exemplo, eu nunca recebi nada monetariamente, nenhum pagamento, nada por isso. Quando eu venho para São José dos Campos, eu venho para viver disso, né? Ia ser meu ganha-pão. Então, eu ia trabalhar com música. Então, tanto no escritório durante a semana fazendo a produção, como também cantando aos finais de semana, nos eventos, onde chamavam a banda para tocar. Cara, eu acho uma pena a minha falta. Eu acho que pegou algum vírus aqui, que agora apareceu uma mensagem diagnosticando o PC. Eu vou, mas acho que vai ser um bate-papo assim mesmo, porque eu vou lembrando, a gente vai conversando e tal, Claro, certo? claro, sem problemas. Mas você é formado em engenharia também, né? Também Engenharia assim, civil. além de cantor, apresentador, que a gente fala já, e compositor, você também é engenheiro civil. Essa, Engenheiro essa civil. formação já, essa formação já foi depois que você mudou, ou não? Eu comecei lá no Paraná, eu fiz o primeiro e o segundo ano segundo ano de engenharia lá no Paraná, e aí eu vim concluir em São Paulo. Meu pai, Carlos, ele era pedreiro, então eu cresci em meio de obras, assim. Eu tô até vendo aqui Feijão Black, Feijão era meu vizinho lá em Rio Branco do Sul, e aí Feijão? O Feijão lembra, Continua lá, Feijão? ele continua, né, Feijão? Você tá lá, é o Doglaí, mas mais conhecido como Feijão. E meu pai pedreiro, então eu cresci no meio de obra, cresci no meio assim, de tijolo, de areia, de cimento. Trabalhei de servente de pedreiro para o meu pai por muito tempo. Olha, E aí herdei essa profissão desde criança. Eu dizia assim: o que você vai ser quando crescer? Eu respondia: vou ser engenheiro. E aí vim para São Paulo e concluí a graduação em engenharia civil. e hoje você exerce a função de engenheiro também? Exerço também. Eu até brinco que tem aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris e que Sim. a mãe do Chris fala: meu marido tem dois empregos. E eu digo que eu tenho dois empregos, igual o pai do Chris, porque eu exerço a engenharia, eu deixei por um tempo, mas bem pouco tempo, é, pensando assim, quero me dedicar só à música, é um sonho. E aí eu entendi que aquilo não, que eram dois sonhos que eu conseguiria conciliar. Hoje eu trabalho não mais com obra diretamente, eu trabalho com gestão de projetos, então, É. mas é relacionado à obra, enfim, ainda continuo atuando na área com os dois empregos, música e engenharia. Então podemos dizer que hoje você não vive de música, vive ou 50% de um, 50% de outro, ou você vive mais da engenharia? Olha, eu vou dizer, às vezes é 50-50, às vezes é 90-10, às vezes é 30-70, varia. A música é muito variável, né? E aí a engenharia, como eu sou, né, empregado, trabalho numa empresa, então aí tem a remuneração que é acordada e que cai todo mês, né, independente. A música, às vezes vem mais, às vezes vem menos, enfim. Eu pago contas com os dois hoje. E como Vivo foi pelos dos que dois. e como foi que o artista Gil Monteiro sobreviveu nessa pandemia? Foi mais o Gilberto? Foi mais Gilberto ou foi mais Gil que sobreviveu? Quem foi que ajudou aí? Quem pagou conta foi o engenheiro. Com certeza, porque na pandemia
as agendas zeraram. Eu acho que eu fiquei 2 anos, eu acho que sem fazer evento algum, assim. Até que começaram as famosas lives. Sim. Mas as lives, para chegar no mercado de música cristã, elas demoraram. Então, até chegar lá, até conseguir patrocínios, até que fossem coisas rentáveis, demorou, assim. Então, eu fiz poucas lives, pelo menos. Bom, aí eu queria saber, Gil, como foi que você chegou ao seu primeiro disco, né? Quando foi? Enfim, eu fico querendo saber de datas que eu tenho tudo aqui, mas não posso, agora está abrindo. Mas vamos lá. Como Vamos foi que lá. você chegou ao primeiro trabalho fonográfico? Certo. Quando eu mudei para São José dos Campos, eu participei dessa banda que eu falei, se chamava Adoração e Vida. Gravei com Sim. eles alguns trabalhos, tal, e aí chegou o momento de eu saí da banda e eu fiquei por alguns anos sem ter nenhum trabalho musical. Eu continuei compondo para outros colegas que gravaram outras bandas, tal. Até que um amigo meu, que inclusive até hoje é o meu produtor, ele falou: Gil, estou trabalhando numa gravadora aqui, e por que você não grava um CD seu? Por que você não lança um CD solo? Pensei, mas André, né? André Simão. Pô, Simão, não sei. E aí acabou que ele insistiu tanto, eu fiz o CD, e aí a gravadora abraçou, e aí foi que em 2011 eu lancei o meu primeiro CD. Hoje a gente nem fala mais isso, né? Mas meu primeiro álbum, chamado Amanheceu, Ah, com 12 músicas. eu continuo fã do CD, porque eu acho que mesmo você tendo os discos, as músicas hoje nas plataformas digitais e tal, o CD, até o LP é uma obra de arte, porque você vê, você vai ler ali quem foi que trabalhou, quem produziu, quem são os compositores, enfim, eu continuo fã do CD. Continuo ouvindo CD no carro, essas coisas. Então, tem gente que ainda acha estranho, né? Mas CD, pois é, CD. Quando eu vou a São É, Paulo, por exemplo, um dos meus roteiros é visitar a loja de CDs, que sai ali. Eu já levo uma listinha para procurar, saio procurando, saio olhando lá, que acho que é um pouco diferente do que as pessoas fazem hoje em dia, né? Mas tem um detalhe, né, Gil? A internet, as plataformas e tal, facilitou muito a vida do artista, né? Porque assim, antes, se você tinha só a opção da gravadora, era muito mais difícil você chegar. Por exemplo, eu conhecer o seu trabalho aqui em Salvador seria muito mais difícil do que hoje, né? Porque hoje eu tenho a internet, Gil Monteiro, eu vou ali, vou no YouTube, ou eu procuro no Spotify, e tá tudo certo, né? Facilita. sim. Na verdade, assim, para o bem ou para o mal. Eu vou aproveitar rapidinho aqui, antes de você responder, mandar um abraço aqui para minha mãe, que teve um probleminha de saúde, ela entrou aí agora. Tem um probleminha de saúde, está de cama. Você viu, inclusive eu falei, eu vou viajar para Paripiranga. Sim. Paripiranga, aqui a gente chama de Paris, né? Então, eu viajei para Paris, fiquei uns dias lá, devo voltar daqui a uma semana, e ela entrou aí agora, desejando melhoras para ela. Bom, mas a gente estava falando das facilidades aí com as plataformas, com a internet e tal, né? Sim, e é interessante essa análise, porque assim, no passado, quando você queria ouvir música, a referência para você era uma gravadora. Se dissesse assim, a Som Livre está lançando tal artista, então a Som Livre era uma referência e com certeza que a Som Livre iria lançar algo bom. Então você já pensava, tais artistas fazem parte do casting da Som Livre. Então a Som Livre fazia essa cura, as gravadoras, né? Estou dando o exemplo da Som Livre, fazia a curadoria Estou dos ouvindo. artistas. Hoje, o que acontece com as plataformas digitais, com a internet? Muita gente lança. Agora eu não tenho o número, mas eu não sei se são 2.400 novas músicas por dia que são subidas em plataformas digitais. Então é muita música. Deu acesso para todo mundo, mas acaba assim, quando você vai ouvir, o que você ouve? E aí entra de novo, é engraçado, porque essa discussão está tomando espaço agora. As gravadoras estão recuperando a posição dela de curadoria. Então,
Sim. Poxa vida, quem que tá na Sony Music hoje? Sony Music está lançando a plataforma, é música digital, mas você pensa, Sony Music hoje, por exemplo, aqui no Brasil, pelo menos, é focado no funk, no trap, no rap. Você vai ouvir mais esses artistas desse estilo na Sony, do que em outras. Então, as gravadoras vão se aperfeiçoando nisso, assim, para voltar ao que era bem no passado, que é a curadoria de música e dos artistas. Agora a minha pauta abriu. Então Ai, eu que quero só bom. aproveitar, eu quero só aproveitar para ler um textozinho que eu coloquei aqui para abertura. Foi um texto, na verdade, que eu copiei do seu release, que fala o seguinte: simplicidade, ousadia, voz suave, forte e inconfundível. Suas canções expressam uma entrega total a Deus. Esses são alguns dos atributos de um dos maiores talentos da nova geração da música católica brasileira. Mais uma vez, aí eu vou repetir. Seja bem-vindo, Gil Monteiro. Então, eu acho que no mais, eu segui aqui a pauta, realmente estava lembrado. Só não perguntei para você o seguinte: o primeiro instrumento que você tocou foi o violão? Violão, violão. Que foi seu? Foi assim, foi um presente? Como é que foi? Era o violão do meu pai. Meu pai tinha, para quem toca violão, um tonante. O tonante dizem que é a pior marca de violão que tem, né? Mas é a marca que todo mundo já teve. Então eu acho que não é a pior, não, porque se fosse tão ruim, ninguém teria. Mas meu pai tinha um Caramba, violãozinho e ele passou para mim esse violão. deixa eu te falar que eu segui a pauta certinha aqui. Só não lembrava dos nomes, Ah, assim, mas a pauta tá certa, né? jornalista bom é assim, Porque assim, aí. jornalista bom é assim. Não é jornalista, né? Jornalista, na verdade, no meu caso, é bom quando você se interessa pelo entrevistado. Quando Então, você se interessa, que você exatamente. pesquisa e tal, aí você vai lembrando. Alguns nomes eu não lembrei assim, mas dá para passar, né? Outra coisa, você já falou também, que está aqui na minha pauta, que quando você chegou em São Paulo, no interior, você logo se integrou a grupos musicais também, né? Então você já falou sobre isso. Deixa eu ver o que mais eu pulei aqui. Ah, e você participou do CD de estreia do grupo Ministério da Adoração e Vida, que é a música O Céu Se Abre, que dá título ao trabalho, é sua, inclusive, né, Gil? Exatamente. Pois Essa é, e aí me conte música, como é, já estrear em grande estilo, dando título ao trabalho de um grupo, né? isso foi o mais inesperado foi o gol dos 48 do segundo tempo, literalmente, assim, porque eu e todos os demais integrantes da banda nessa época, a gente era a banda que acompanhava o cantor principal, que era, no caso, o rapaz que se chamava Valmir Alencar. E É, ele decidiu pegar a banda dele que eu acompanhava e chamar essa galera de Adoração e Vida. Então dizer assim, agora não é mais o meu nome, agora nós levamos o nome, nós somos juntos aqui. Vamos gravar um CD. E aí foi gravado um CD de 10 faixas. Quando a gente já estava no final da produção, eu cheguei com meu violãozinho e mostrei, olha gente, tem uma música aqui e tal, não sei o quê. Quando eu mostrei, todo mundo olhou assim, poxa, essa música é boa, vamos mostrar lá para a gravadora. A gravadora ouviu e perfeito, a gente não tem nenhuma música assim no repertório. Entrou. Gravou, aí todo mundo esperava que o Valmir, que era o vocalista principal, fosse gravar a música. Aí, Gil, já que é uma banda, vai você mesmo, interpreta a música. Cantei a música. Quando foi ouvir o CD, o álbum completo, meu Deus, essa música tem que ser o tema do álbum. E aí isso é a aqui música de trabalho. e virou a música de trabalho. E posso dizer assim que eu conversei com a diretora executiva da gravadora faz uns 2 meses, assim, a gente estava num festival, eu estava entrevistando ela e eu perguntei, né? Mas assim, sem a noção, Carlos, sem querer querendo, assim, sem noção nenhuma, despretensioso, eu falei, qual é uma das músicas que é mais gravada e que mais tem streamings, né, da gravadora, tal? Aí ela falou assim, muito me surpreende você perguntar isso. É O Céu Se Abre. E eu perguntei de alguém que não seja padre, né? Porque é uma gravadora católica. Qual é a música que não é de padre e que mais, né, tem streamings e tal, mais foi regravada, mais tem versões? E ela é O Céu Se Abre. Porque é uma música que acabou
se tornando tão conhecida e que ela nem pertence mais a mim, nem pertence mais ao Adoração e Vida. Eu posso dizer que nem é mais uma música católica ou sequer até cristã, assim, porque ela tomou tanta proporção. A música tem vida própria, assim, essa música. Então, para mim, é uma honra, assim, poder sempre falar dela. Acho que é uma música que eu vou estar no último dia da minha vida. Se eu tiver que cantar, eu vou ter que cantar ela. Onde eu vou, eu tenho que cantar essa música. E você ficou quantos anos no grupo, Gil? Fiquei quatro Você anos e lembra? meio. 4 anos e meio. Você também fez shows com a banda Reluz, né? Sim, a banda Vida Reluz, um dos Vida Reluz, vocalistas, desculpa. Vida Reluz. Eu fui para substituir. Teve uma das vocalistas que ficou doente, ficou acho que uns 4, 5 meses afastada. E aí eles falaram: ô Gil, já que você saiu da banda, você tá avulso aí, vem fazer uma temporada com a gente. Aí eu já amava eles de coração, marcaram muito a minha história, assim. Nossa, foi um prazer cantar com eles por alguns meses, assim. Agora que não está nem na minha pauta aqui, mas eu queria saber o seguinte: com toda essa trajetória, você já conhecido, né, no meio e tal, nunca rolou uma proposta para você seguir um outro estilo que não fosse religioso? Não, não, nunca tive. Eu Nunca. não sei se também, talvez porque eu não fui atrás, porque eu não me Sim. interessei, porque eu nunca pensei, mas eu nunca tive uma proposta. Falar que eu nunca cantei, eu tenho uma história para contar que é o seguinte. Eu tenho um amigo que ele cantava em duas bandas, mas uma banda baile e uma banda de pop Sim. rock, aí não música cristã. E ele marcou dois eventos na mesma noite, lá em São José dos Campos. E aí ele teve que escolher entre um dos dois eventos. Um dos eventos era para abrir o show do Fábio Júnior. É claro que ele escolheu abrir o show do Fábio Júnior. E ele falou: Gil, você é minha única alternativa. Vai cantar no meu lugar em tal boate, assim. E aí ele me deu um repertório maravilhoso, coisas que eu gostava, Skank, Jota Quest, coisa pop rock, assim. E aí eu cantei uma vez num lugar assim, foi uma experiência inesquecível, maravilhosa, assim, foi a primeira e a única. Que maravilha, rapaz. Agora, eu queria saber sobre o seu primeiro trabalho, seu primeiro trabalho fonográfico, né? Você foi indicado como cantor revelação a melhor canção litúrgica, né? Deixa eu ver qual foi o nome do prêmio aqui. Prêmio Louvemos ao Senhor. Troféu Louvemos ao Senhor, isso mesmo. Exatamente. Para você também, assim, já estrear e ser indicado a um prêmio já é uma outra grande vitória, né? Imenso, imenso, porque a gente não faz música pensando em prêmio, né? Não, e tem outra coisa, assim, quando eu vejo as premiações, o melhor cantor, a melhor música e tal, eu fico meio questionando, assim, quais são os parâmetros para medir qual é o melhor, qual é. Mas quando a pessoa é indicada, é sinal que já se destacou ali, já é um destaque, né? Porque para você dizer qual é o Exatamente. melhor, né? Como é que você vai medir por popularidade, enfim, mas aí acho que já é uma grande vitória, assim, você já estrear com essa indicação. Com certeza, eu nunca vou me esquecer, porque eu estava concorrendo em mesmas categorias com pessoas que eu cresci ouvindo. Eu concorri com pessoas que eram minha referência. Então foi inesquecível para mim um primeiro trabalho e de repente eu estava assim lado a lado concorrendo com um cara que eu passei a vida inteira admirando. Então foi algo. Essas indicações pelo meu primeiro álbum foram inesquecíveis, muito marcantes para mim. Aí em 2012, uma nova virada na sua vida, você passa a fazer missões internacionais, né? Sim, Queria saber como sim. é que como é que se deu isso na sua vida, o que representou também na vida do Gilberto, né? Não só do Gil, mas de Gilberto. Você sabe, Carlos, que foi algo muito interessante, assim. Eu sou um cara que assim, eu amo viajar, eu amo conhecer, meus amigos sabem disso, minha família sabe disso. Eu amo conhecer culturas diferentes, ter experiências diferentes. Eu também. E uma vez eu estava voltando e desembarquei em Guarulhos, mas de um evento aqui dentro do Brasil mesmo, e eu lembro que eu vi uma aeronave gigante, assim, e eu sabia que era uma aeronave internacional.
de um voo internacional. E eu olhei para aquela aeronave e assim, pensei, meu Deus, se Deus me desse a graça, eu ia querer muito poder um dia viajar para cantar fora do Brasil, né? E é que Deus escutou minha oração. Na semana seguinte, eu fui convidado para cantar em Londres, cantar para a comunidade brasileira em Londres. E dali em diante, eu comecei a receber convites seguidos assim para estar indo para os Estados Unidos, para a comunidade brasileira. Então, perdi a conta assim de quantas vezes eu fui para os Estados Unidos para poder cantar para a comunidade cristã brasileira, tanto de língua portuguesa como de espanhola. Depois acabei indo pro Uruguai também para fazer alguns eventos, fui para Argentina também para fazer eventos. E aí tudo começou ali a partir de 2012. Então, para você um crescimento, uma evolução, deve ter aprendido muito, né, com essas. Ah, sim. Eu acho que o que mais eu posso dizer da experiência, eu vou falar da experiência lá dos Estados Unidos, que é para onde eu fui. De repente, quem está vendo a gente aqui pode pensar assim, nossa, que chique cantar nos Estados Unidos, né? Mas a comunidade brasileira lá, e até tem uma amiga minha que estava no começo da live que eu vi aqui, ela pode confirmar. A comunidade brasileira é muito sofrida nos Estados Unidos, porque a maioria está lá ilegal. Então, são É, pessoas que trabalham de 12 a 16 horas por dia e que estão longe de casa, não podem voltar para casa, enfim, fizeram a sua opção, né, de um sonho de viver lá. E aí eu vou cantar para essa galera. Então, eu não vou cantar em lugares grandes, em lugares bonitos, lugares luxuosos, assim, lugares com estrutura. A maioria dos lugares eram lugares pequenos. E a música lá, eu ia não só como músico, mas eles me olhavam muito mais como um pedaço do Brasil que estava visitando eles. Então, era uma atmosfera, um clima de esperança, de saudade, de de reencontro, emoção, né? muito, muito. Então, e era assim, ao mesmo tempo, para mim também era muito cansativo, porque aí eu ia de cidade em cidade. Teve uma vez que eu fiquei, acho que 3 semanas, então 21 dias, eu acho que eu fui, assim, sei lá, em umas 15 cidades diferentes, 15 grupos de brasileiros distintos, assim, e então cansativo e intenso, porque você tem que se doar, assim, eles querem a atenção, porque eu estava significando muito mais que só uma música, só um cantor que estava ali, era muito mais. Eu aprendi muito, 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 muito. A partir daí, você teve alguns outros trabalhos, eu vou fazer uma síntese aqui, porque se eu for falar de cada trabalho, a Claro, gente não vai ter tempo. Então, você lançou em 2014 um álbum chamado Respirar, né? Depois, eu não sei que ano foi, você lançou Lado A e Lado E, acho que, se não me engano, um ao vivo e outro em estúdio, não é isso? isso E mesmo. você foi indicado a mais alguns prêmios, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas indicações e do que esses trabalhos representaram na sua vida, né? Assim, desde o seu primeiro trabalho lá em 2011 para esse, o que mudou na vida de Gil e o que essas premiações, essas indicações representaram para você. O álbum Respirar é muito marcante para mim. Foi um álbum que eu lancei em 2014 e relancei em 2015. É até interessante falar relançar, mas porque eu sempre trabalhei com os meus álbuns de maneira independente. Independente é dizer, eu paguei. Não teve ninguém, Certo. nenhuma gravadora que pagou. Então, eu paguei por tudo, pelas gravações, pela produção. Até que uma gravadora se interessou pelo meu produto e falou: "Ó, vamos fazer um contrato de distribuição? Eu vendo para você. Porque eu paguei para produzir, mas eu não tenho a logística da venda e tal." Quando eu assinei esse contrato com a gravadora, na época se chamava Gravadora Canção Nova, eu posso dizer que ali foi um divisor de águas da minha carreira. Eu passei a ser mais conhecido a partir dali por causa da divulgação, por causa das vendas, por causa do impulsionamento que eu recebi por causa da gravadora. E aí é muito interessante porque as pessoas nunca me associaram. É interessante isso, Carlos. Eu tinha um passado antes do CD Respirar. Eu fui da Adoração em Vida, Músico Céu se Abre, o CD Amanheceu, meu primeiro álbum. Mas as pessoas me conhecem muito mais a partir do álbum Respirar do que toda a minha trajetória.
Então eu reconstruí a minha carreira e só depois quem me conheceu foi falar: nossa, mas você fez isso, fez aquilo. Então o álbum Respirar foi muito relevante para mim nisso. E por ele eu fui indicado também, recebi várias indicações, álbum pop rock, cantor do ano, várias que eu nem lembro. Até que em 2018 e 2019 eu lancei o álbum Lado A, Lado E, mais uma vez. Foi uma produção independente e foi distribuído pela Universal Music. E aí por esse álbum eu fui indicado de novo no troféu, mas dessa vez, pela primeira vez, aí eu ganhei o troféu. Eu fui premiado pelo júri técnico como o intérprete do ano. Então, pelo álbum Lado A, Lado E, eu fui premiado como intérprete do ano. E foi interessante de novo, porque assim, a premiação foi durante a pandemia. Então, eu não teve o evento normal, como teve a entrega tal, para quem está concorrendo. E quando eu olhei as pessoas que eu estava concorrendo, eu não vou ganhar isso nem a pau, não é para mim. Tanto que era aniversário de uma amiga minha, eu fui para casa dela, a gente cortou o bolo, cantou parabéns, vamos assistir o Troféu Louvemos agora, e eu tava de camiseta, de bermuda jeans e tal. E aí eles diziam assim: fica com o celular do lado, porque se você for o ganhador, você vai entrar ao vivo pelo Skype. Deixei do ladinho lá, conversando, comendo coxinha, assistindo. De repente, veio a categoria e meu celular tocou. Então é até engraçado que no meu Instagram tem isso, assim, eu fui o único vencedor que online estava de camiseta e de bermuda, porque todos os outros estavam de paletó e gravata, de vestido, todo mundo chique esperando, né? Vai que eu ganho e tal. Eu imaginava que eu não ia ganhar, então eu estava despreocupado total, assim, estava de boa. E aí quando eu ganhei, eu atendi assim a chamada e foi maravilhoso, assim, foi algo que eu não esperava e marcou muito minha vida. O troféu tá aqui do ladinho aqui, olho para ele todo dia. Pois é, aí a gente está falando de ciclos e tal, de suas viagens, de prêmios. 2022 é um ano que se inicia, eu acho, um novo ciclo para você, né? Teve a sua live do dia 17 de junho, foi uma live, não sei se eu posso chamar de live revelação, mas que certamente mudou muito a sua vida, né? Mudou a sua carreira. Inclusive, eu conheci seu trabalho por conta dessa live, por conta da repercussão. Aí, assim, aí, na verdade, quando eu li, aí eu fui procurar conhecer o seu trabalho, né? Aí, quando eu conheci, eu disse, poxa, muito bom, vou fazer um convite. Mas, assim, eu acredito que não tenha sido, acredito não, pelo que eu entendi, não foi algo que você chegou e disse: eu vou fazer isso hoje. Você já vem fazendo uma coisa gradativamente há algum tempo, né? Enfim, para quem, para quem está sempre atento ao que você escreve, ao que você fala, talvez não tenha sido assim uma grande surpresa, né? Mas eu queria saber sobre a repercussão. Jogaram mais pedras, jogaram mais flores em você? Como é que foi isso aí? Ai, cara, para quem de repente está vendo aqui, pensa, o que que foi? Gente, mês de junho de 2022, 17 de junho de Dia 2022, 17 de junho. eu saí do armário. Eu abri o meu armário e saí ali com todas as cores do amor, é o nome da música. Foi uma live para Todas as falar aí, cores. ó, todas as cores e saí do armário e contei sobre a minha vida pessoal, porque até então a figura do Gil Monteiro, cantor cristão, era uma figura que todo mundo se imaginava que era um homem, um cantor hétero. E aí eu saio e digo, não, eu sou gay e além disso eu sou casado com o Leandro, estou num relacionamento há 6 anos, tal. Quem quiser mais detalhes vai na live. As pedradas, Carlos, vieram e até acho que sobrou para você, porque eu vi nos comentários lá que a galera até Então, jogou pedra para rapaz, você. eu comentei sua postagem, aí começaram a jogar pedra em mim também, e você não sabe, foram no meu direct também. Aí eu não respondo, eu bloqueio. Eu bloqueio. Faz bem, Teve faz uma bem. pessoa teve uma pessoa que falou assim no meu direct: ó, quem apoia o pecado vai para o inferno também, e você também está no mesmo caminho.
Ah, tá. Mas é muito engraçado isso, né? Porque as pessoas se incomodam ali em entrar em. Enfim, algumas pessoas pegam leve, outras não, né? Não sei se você viu um depoimento do ator Ataíde Arco Verde, você sabe quem é? Humorista, tá Não. no Multishow. Ele falando que recentemente, ele é um senhor de 68 anos, já fez Zorra Total com Chico Anísio, ele dizendo que recebeu recentemente um comentário no direct. Ah, Taíde, você é viado, 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 viado. Aí ele disse que ficou chocado assim, porque ele disse, poxa, mas ainda hoje falam isso? Aí ele fala assim, eu ouço isso há 68 anos, ó, joga uma pedra aqui, outra aqui. Aí eu juntei essas pedras, fiz esse muro, mas eu não achei que ainda hoje alguém fosse fazer isso. Aí ele fala assim, então eu vou agradecer a quem me xingou, porque é uma prova que eu estou vivo, que eu não estou morto, não sei o quê. Aí quando eu estava vendo esse depoimento dele, depois estava vendo os comentários lá no seu perfil, eu disse, as histórias se repetem, né? Sim. Você chegou a ser cancelado de algum evento, não é isso? Sim. E é Sabe, verdade? Carlos, assim, é algo interessante a gente pensar a gritaria e a violência. Um prédio que é atacado faz mais barulho do que uma floresta que cresce. Sim, sim. Então, quando você vai nas minhas redes sociais, ou pelo menos ia, né, lá naquela semana fatídica, parecia assim que, meu Deus do céu, coitado do Júlio, está sendo metralhado, assim, né? Mas é porque faz muito mais o ódio faz mais barulho do que o amor. Não é à toa que quem quer fazer amor vai fazer entre quatro paredes, né? Vai fazer lá isoladinho, mas quem quer fazer ódio vai lá e grita e faz, né, para todo mundo. E aí eu recebi muito carinho, muito apoio, muita identificação, muito mais. A balança pende pro apoio muito mais. É que isso não faz barulho, né? O amor é silencioso. E eu tive o cancelamento. O primeiro cancelamento que eu tive, Carlos, foi antes da minha live, foi ano passado. Eu participava de uma comunidade onde eu dediquei muitos anos da minha vida, lá em São José dos Campos, e infelizmente eles me desconvidaram de um evento, porque, mesmo sabendo, eles já sabiam da minha condição, do meu casamento, tudo, eles me desconvidaram porque receberam uma ordem das autoridades da igreja, tal, enfim. E isso me machucou muito, assim, e eu me desliguei dessa comunidade, saí. Esse desligamento, essas situações, esse desconvite me motivou, foi a inspiração para as músicas que eu fiz. Depois da minha live, eu recebi mais desconvites, né? Eu tinha uma agenda relativamente cheia daqui para o final do ano, mas então ela foi, né, cancelada. Mas, olha que interessante. Ontem, pela primeira vez, eu tive um evento. Eu fui cantar numa igreja, numa paróquia, aqui numa cidade próxima, em Guarulhos, a cidade do aeroporto. São Um aqueles padre que me, vídeos que você postou, né? é, e um padre que me chamou depois disso. E assim, eu achei muito corajoso da parte dele. Ele sofreu represálias, o bispo dele sofreu represálias. As mesmas coisas que falaram para vocês, falaram para eles. E esse padre se manteve, e ele foi, me convidou e me deixou lá e me cantou e me deu espaço. Eu cantei, eu falei. E fui o mesmo Gil Monteiro que eu sempre fui, porque nada mudou. O que mudou é o olhar das pessoas sobre mim. Eu não mudei, eu sou o Aham. mesmo. O que muda é o olhar das Sim, pessoas sim. a partir de agora. Então, a gente pode dizer que a Cor do Amor conta um pouquinho dessa história, né? Dessa fase aí. Totalmente. Totalmente. Tem um trecho da estrofe em que eu falo assim, a segunda estrofe, né, ao sagrado e todos os seus mistérios, ao discurso de amor eterno eu me entreguei, porque realmente eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritualizada. Mas isso fez com que, tão correto, mas tão reprimido, sufocando as flores do caminho, eu me anulei. Então eu vivi isso, esse sofrimento, essa dor, essa anulação, essa violência da invisibilidade por muito tempo. Aí eu concluo, mas o amor pulsando nas minhas veias me mostrou o sentido da vida. Eu encontrei o amor. Eu amei, eu amo, eu sou amado.
E isso deu sentido para minha vida. E aí por isso eu digo, né? O amor é para todo mundo, não é exclusivo de alguém. A cor do amor. E aí segue a música. E aí tem outro detalhe, porque nesse processo aí, antes de você pensar em sair do armário, você já tentou, já quis ser padre, né? Viver o celibato. Foi uma fuga, porque desde a minha adolescência eu já me entendo da minha Aham. sexualidade. Eu sabia que a minha orientação sexual era homoafetiva, né? Atração sexual por homens. E aí, com a formação cristã, da cultura que eu tive, eu pensei, a única saída que eu tenho é ser padre. E eu fiz acompanhamento no seminário por um ano. E eu fui aprovado para entrar. Mas daí na hora, ó, faz tua mala, vem. Ah, vou é nada. E não Gente, fui. ó, por favor, ninguém me xingue depois pelo que eu vou falar aqui. Mas eu vou dizer o seguinte: muitos fazem isso. Muitos, muitos. A gente não está aqui para julgar, É, né? Mas é é, interessante que exato. depois da minha live, o tanto de padre que veio falar comigo, muitos dando apoio e muitos abrindo o coração e dizendo, Gil, eu passei por isso, só que eu me tornei padre. Quem tem a vocação, sabe, Carlos, não tem problema ser gay e ser padre. Tanto que existe um frei franciscano, que é o superior dos franciscanos, o chefão dos franciscanos na Alemanha, ele é gay assumidamente. E ele foi eleito chefão depois de ter se assumido gay. Então não é um problema. Porque o que importa são as decisões que você tem, que isso não seja uma fuga, né? E se for uma fuga, nunca é tarde para você se reavaliar e redirecionar o caminho como eu fiz, né? Porque assim, mas você não era padre. Não era padre, mas eu tinha uma carreira, um trabalho também como engenharia, porque engenharia também é um meio bem homofóbico. No Bra- Imagino. E no Brasil é um risco, assim, alguns anos atrás, você lembra, saiu no noticiário, um casal deu as mãos na Avenida Paulista e foi agredido com lâmpadas e tal. O Lâmpadas, isso. Então, hoje em dia, ainda é um risco você demonstrar afetividade no meio público. Então, assumir tudo isso também tem um risco que vem. Nessas últimas 2 semanas aí, não sei se você acompanhou, agrediram, né? Publicaram, né, fizeram publicações agredindo Carmo Dalla Vecchia com o filho. E essa semana também, mais uma vez, Marcelo Cosme, que é o jornalista, né, que hoje ele acabou publicando uma ofensa aí que escreveram lá pedindo para que as pessoas ajudassem a denunciar. Ou seja, as pessoas se escondem, né, atrás de um computador, de um celular, muitas vezes é um perfil falso, para para destilar a sua homofobia, ou seja lá o que for, né? Infelizmente. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, né? Interessante que Exatamente. nós somos um país de muita contradição, porque é o seguinte, né? É o país mais cristão do mundo, mas é o país que tem as drag queens com mais streamings no Spotify e no Deezer do mundo. Pablo Vittar e Glória Groove têm mais streamings que muitos cantores, outros mundialmente, assim. Então, você vê no Brasil, quem que tá no top 10? É, a gente tem drag queen lá cantando. E o brasileiro Pois ouve. é. Então, é uma hipocrisia muito grande, assim. É uma chaga da nossa sociedade que, por causa dessa chaga, que eu acho importante que eu continue cantando, falando da cor do amor e falando de onde eu venho, que eu venho do meio cristão. Eu não vou deixar de cantar música cristã, não vou deixar de me identificar, porque eu acho que o discurso cristão a respeito da homoafetividade, da dissidência de gênero, continua propagando uma violência velada. Então, cada vez que um católico, que um evangélico diz assim, isso é pecado, vai para o inferno, isso, pela lei, a gente tem que respeitar a doutrina e a norma. Mas lá no fundo, talvez eu estou fomentando o ódio e a raiva e a violência contra esse público. Jesus nunca É, e, faria na, ver- isso. e na verdade tem outros detalhes, até você falou em sua live, né, que assim, até a década de 40 e 50, os líderes, né, católicos diziam que a mulher
era um instrumento do demônio da cintura para baixo, né? Tem essas coisas assim, mas cada um aí vai se apegando àquilo que acha mais conveniente para destilar uma homofobia, enfim. Né? Se a pessoa for estudar a Bíblia, eu nunca li a Bíblia, nunca li, mas conheço pessoas que já leram e que me falam de trechos assim que são poderia poderia ser tido como pecado para essas pessoas, tão quanto o que eles condenam, mas eles se apegam justamente àquilo ali que os incomoda, né? Sim, aí são outra, eu acho que a gente teria que fazer uma outra live, e aí eu não sou especialista, mas vou jogar uma Nem pimenta aqui, eu. até para quem está ouvindo, que é o seguinte. Eu não sou especialista, mas eu tenho que entender, porque já que eu estou nessa seara e estou nesse lugar de fala, o que, que a Bíblia diz? São os chamados textos de horror, e realmente tem lá, maldito homem que se deita contra o homem, não sei o que, isso aqui lá, Sodoma e Gomorra, tal, 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 e acho que tem vários textos desses. Só que é interessante que o termo homoafetividade, homossexualismo, que nem existe mais esse termo, eles foram incluídos nas traduções de língua portuguesa na Bíblia a partir da década de 40 e 50, pós-Concílio Vaticano. Então, por quê? Para refrear a revolução de Stonewall, para refrear toda essa revolução que estava vindo. Então, era algo que antes não era um problema. Então, tudo é versão, porque quando você vai no grego e nas línguas mais arcaicas em que foram escrita a Bíblia, o contexto não condena a homoafetividade, nem fala de homoafetividade. Só que isso não é acessível para a grande massa. O que é acessível para a grande massa é a Bíblia que você compra ali na loja da esquina, na loja da igreja, e a gente pega aquilo ali e acha que aquilo ali é verdade. A Bíblia não foi escrita em português, Jesus nunca falou português. Então, se a gente vai para o contexto da época, a Bíblia não é um livro ao pé da letra, do comportamento de Jesus Cristo. E Jesus nunca condenaria quem ama. Nunca. Agora eu vou atar só o carregador aqui, que ele já deu sinal de bateria fraca. Tudo está acontecendo hoje aqui. Bom, tudo está acontecendo. Já estamos terminando, então eu queria fazer duas perguntas para você. Você tem lançamento amanhã, que eu fiz a divulgação aí dia 15. Não sei se você pode falar alguma coisa assim. Posso. Enfim, o que é que a gente pode esperar primeiro para amanhã? Depois eu quero saber daqui para frente, depois de amanhã, o que é que vem por aí. Com certeza. Eu montei o projeto Gravidade, né, com 5 músicas. É um EP. Eu vou O projeto de lançar Gravidade você montou em janeiro. o projeto Gravidade. Eu lancei a primeira música em maio. Então, o Tá. projeto como um todo são 5 músicas e o nome do projeto como um todo é Gravidade. A primeira música foi Gravidade, onde eu abro uma porta e digo: é grave demais o que eu sou, o que eu fiz. Então, tem alguma coisa grave. O que será que o Gil vai falar? É a gravidade. Eu chego em junho e falo: o que é grave? Eu sou gay. Eu tô falando da cor do amor. Aí eu chego em julho e falo o quê? Olha, é grave, eu sou gay, mas eu ainda continuo crendo. Eu ainda tenho fé. Eu ainda tenho espiritualidade. Eu vivo por acreditar. Que é o nome da minha música que eu vou lançar amanhã. Então, Certo. ao longo do mês de julho, e aí sempre quando eu lanço a música, vem um combo junto, né? Os pílula da música, pílula de Vivo por Acreditar. Eu vou falar muito de espiritualidade LGBT, como Deus me olha, como Deus olha para um LGBT, como Deus olha para um hétero, como Deus olha, qual que é o olhar de Deus, como que é a convivência. Isso é o que eu tenho agora a partir desse lançamento de amanhã, que vai estar disponível em todas Ah, as plataformas digitais. pronto. Então, seus projetos são esses. Espero que você não demore a aparecer aqui pela Bahia, para que a gente possa aqui assistir pessoalmente. Cara, e vou te falar uma coisa, assim, eu já tenho quase esse projeto de entrevistas, o Papo de Biográficos, eu comecei, já é o terceiro ano. Eu comecei a partir da necessidade de fazer umas entrevistas para um livro que eu estou escrevendo. Então, eu entrevistei só pessoas que iriam me falar algo que eu iria utilizar no livro. Mas aí as pessoas começaram a pedir, eu fui fazendo, já entrevistei pessoas incríveis, assim, Rita Benedito, Eliana Pittman e Marquinhos Moura, muita gente boa.
E vou te falar uma coisa. Uma das pessoas que eu mais gostei de conversar foi com você. Incrível. Ah, que honra ouvir isso, Verdade, caramba! verdade, Isso, coisa verdade. linda, Achei assim, coisa boa. tudo muito, tudo muito verdadeiro. Você vê que a gente começou a conversar, eu sem pauta aqui, mas Com certeza, com certeza. Vai ser um prazer imenso. Agora acho que voltou, né? Tá me vendo? Voltou? Acho que vou. Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá dando umas travadas aqui, mas eu tô te ouvindo. Acho. Olha, então eu quero aproveitar esse finalzinho para agradecer, Carlos. oi, travou. Tá me ouvindo? Ai, que pena. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Justo Pronto, aí finalzinho. agradecer. Aqui eu consigo lembrar aqui. Cidinho, meu amigo lá de Paris, também entrou aí. Júlio, que está aqui em casa, também está assistindo. Giovanni, é muita gente. Gente, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Aí eu sou meio cego para enxergar, sabe? Na verdade, eu sei quem é a pessoa quando eu lembro da foto. Mas Sim, assim, para sim, sim. enxergar, às vezes, sem óculos. E é isso, Gil. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Carlos, muito Vamos obrigado a nos falando. você. Muito obrigado a você pela acolhida, pela oportunidade. Foi um prazer falar com Uh, você, ter essa live. idem. Obrigado por tudo mesmo, pelo carinho. Eu saiba que eu amo a Bahia. Eu morei 2 anos aí em Lauro de Freitas. Eu Aqui amo a pertinho. Bahia. Eu amo a Você Bahia. morou em Você morou em Lauro de Freitas? Morei porque Ah, eu trabalhei em Camaçari por 2 anos. E eu morava em ah, lá. eu trabalhei 10 anos. Você morou em que ano em Lauro de Freitas? De 2012 a 2014. Ah, eu saí de Lauro de Freitas, eu trabalhava na Unime, que é uma faculdade que tem lá, acho que saí em 2012. Poxa vida, olha Esse... só. Mas, poxa, tomara que a gente tenha a oportunidade de se encontrar pessoalmente para eu te dar Tomara. um abraço. E eu quero agradecer também todo mundo que está juntinho aqui, que eu vi umas carinhas conhecidas que sempre estão nas lives, nas coisas por aí, a galera que me acompanha, muito obrigado. E ao povo que te acompanha, que abriu o coração para me ouvir aqui hoje também, muito Poxa, obrigado. Deus abençoe. que bom, meu amigo. Ó, Deus te abençoe, viu? Fica Joia, com boa Deus. noite, gratidão. Boa noite. Tchau. Tchau, amigo.